Governador Eumano de Freitas zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta inesperada no plenário. O majestoso plenário da Câmara dos Deputados estava quase lotado naquela tarde de quinta-feira. O que deveria ser uma audiência pública sobre investimentos em infraestrutura para o Nordeste transformou-se no assunto mais comentado nas redes sociais quando foi anunciada a presença extraordinária do governador Eumano de Freitas. Sua participação já seria notável por si só, mas o burburinho nos corredores do Congresso aumentou consideravelmente quando se soube que o deputado Nicolas Ferreira, conhecido por suas posições firmes e confrontos ideológicos, seria o relator designado para a sessão. As câmeras posicionadas estrategicamente capturavam um movimento incomum de assessores e a expressão tensa dos parlamentares que discretamente comentavam sobre o que poderia acontecer. O governador havia chegado cedo, cercado por uma comitiva de secretários estaduais e assessores que carregavam pastas repletas de documentos e gráficos impressos, prontos para defender os interesses de seu estado. Do outro lado do plenário, Nicolas revisava anotações em seu tablet, aparentemente tranquilo, apesar da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. Aos 28 anos, o jovem parlamentar já havia se tornado uma das figuras mais polarizadoras da política nacional, amado por seus seguidores e criticado ferozmente por seus opositores. Em 2 minutos, iniciaremos os trabalhos, anunciou o presidente da sessão, enquanto os últimos deputados tomavam seus lugares. Foi nesse momento que Eumano de Freitas, conhecido por sua experiência política e oratória eloquente, aproximou-se de um grupo de parlamentares aliados e, sem perceber que um microfone próximo estava ligado, fez o comentário que mudaria completamente o rumo daquela tarde. Vamos ver se o garoto youtuber consegue entender algo além de vídeos para a internet. Preparei uma surpresa que vai mostrar a diferença entre política real e teatro para redes sociais. O comentário, captado pelo sistema de som e imediatamente replicado por jornalistas presentes, causou um silêncio momentâneo seguido por um murmúrio crescente. As câmeras rapidamente focaram no rosto de Nicolas, que manteve uma expressão neutra enquanto consultava seu celular, onde provavelmente já recebia mensagens sobre o comentário do governador. O presidente da sessão bateu o martelo, chamando todos à ordem, enquanto as transmissões ao vivo nas redes sociais disparavam em número de visualizações. O que ninguém imaginava é que aquela tarde de debates técnicos sobre infraestrutura se transformaria em um dos momentos mais memoráveis e surpreendentes da recente história política brasileira. O início da confrontação. Declaro aberta esta audiência pública sobre o Programa de Aceleração de Infraestrutura para o Nordeste. Agradeço a presença do excelentíssimo governador Eumano de Freitas e passo a palavra ao relator designado, deputado Nicolas Ferreira, para suas considerações iniciais, anunciou o presidente da sessão. Nicolas ajustou o microfone, organizou suas anotações e, com uma calma que contrastava com a expectativa tensa do ambiente, começou. Agradeço ao presidente pela condução dos trabalhos e ao governador Eumano de Freitas por sua presença. É uma honra recebê-lo nesta casa, especialmente considerando sua agenda certamente ocupada com os graves problemas que seu estado enfrenta. Houve uma pausa estratégica antes que continuasse. Antes de entrarmos nos números e projetos específicos, gostaria de esclarecer que, apesar de comentários que possam sugerir o contrário, esta audiência não se trata de embates pessoais ou ideológicos, mas do futuro de milhões de brasileiros que dependem de infraestrutura adequada para prosperar. O jovem deputado olhou diretamente para o governador antes de completar. E com todo respeito, senhor governador, acredito que tanto os garotos do YouTube quanto os políticos tradicionais têm o mesmo compromisso com o povo brasileiro. Apenas usamos ferramentas diferentes para a comunicação. A referência direta ao comentário captado minutos antes fez com que murmúrios percorressem o plenário. O governador, percebendo que seu comentário havia sido mais público do que imaginava, ajustou sua gravata discretamente enquanto mantinha um sorriso protocolar. Eumano de Freitas, quando recebeu a palavra,
demonstrou por que era considerado um político experiente. Agradeço ao jovem relator pelas palavras iniciais e aproveito para esclarecer que qualquer comentário informal antes da sessão não reflete meu respeito por todos os parlamentares desta casa, independentemente de idade ou trajetória política. Em seguida, o governador apresentou uma série impressionante de dados sobre os projetos já em andamento, números de empregos gerados e projeções econômicas que, segundo ele, demonstravam o sucesso das políticas em curso. Seus slides bem elaborados, gráficos coloridos e a fluidez com que dominava informações técnicas complexas pareciam construir uma muralha de competência administrativa difícil de questionar. Estes não são números para redes sociais, deputado Nicholas. São realidades transformadas por trabalho sério e conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas de vida pública, concluiu o governador com uma alfinetada sutil, porém clara. A estratégia do governador. Zombaria calculada. No segundo bloco da audiência, depois que alguns deputados fizeram perguntas técnicas sobre os projetos apresentados, o governador Eumano pareceu implementar uma estratégia deliberada. Cada vez que Nicholas tentava aprofundar algum questionamento específico sobre orçamentos ou cronogramas de execução, o governador respondia com uma condescendência estudada. Agradeço a pergunta do jovem deputado e vou tentar explicar de forma mais simples para que todos possam compreender, dizia, antes de lançar explicações propositalmente complexas, repletas de jargões técnicos e referências a legislações específicas. Em determinado momento, quando Nicholas questionou a discrepância entre valores anunciados em 2023 e os efetivamente executados, o governador sorriu abertamente antes de responder. Veja, deputado, é compreensível sua confusão. Gestão pública não é como produzir conteúdo para a internet, onde edita-se, corta-se e publica-se em questão de horas. Estamos falando de processos complexos que envolvem licitações, licenciamentos ambientais, contrapartidas federais. A câmera capturou o exato momento em que o governador fez um gesto condescendente com as mãos, como quem explica algo óbvio a uma criança antes de completar. Talvez se o nobre deputado dedicasse tanto tempo aos relatórios técnicos do Tribunal de Contas quanto dedica à produção de seus vídeos, compreenderia que a execução orçamentária tem complexidades que não cabem em reels de 30 segundos. Risadas discretas ecoaram pelo plenário. Alguns deputados da base aliada do governador trocaram olhares de aprovação. O presidente da sessão precisou pedir ordem quando os murmúrios aumentaram. Nicholas permaneceu impassível, fazendo anotações em seu tablet enquanto o governador parecia saborear o momento de aparente vitória. Mais alguma dúvida, deputado? Posso recomendar alguns livros introdutórios sobre administração pública, se desejar, completou Eumano, provocando nova onda de risadas abafadas. Nicholas olhou diretamente para a câmera principal, que transmitia a sessão ao vivo, como se estabelecesse uma conexão silenciosa com os milhares de espectadores que acompanhavam tudo em tempo real. Seu rosto jovem contrastava com a serenidade de quem, contrariando as expectativas, não se deixaria abalar por provocações. Agradeço a oferta bibliográfica do governador, respondeu calmamente. E sim, tenho mais perguntas. Muitas, na verdade. A virada surpreendente. O arquivo secreto, o clima no plenário, mudou drasticamente quando, após quase 2 horas de audiência, Nicholas pediu autorização para apresentar um material audiovisual. O presidente da sessão, após consultar o regimento, autorizou a exibição limitada a 5 minutos. Governador, o senhor mencionou repetidamente hoje que os números apresentados por sua gestão são inquestionáveis. Também sugeriu que eu dedique mais tempo a estudar relatórios técnicos do que a produzir conteúdo para a internet, iniciou Nicholas, enquanto sua equipe preparava a exibição. O interessante é que fiz exatamente isso nas últimas 3 semanas. E não apenas eu, mas uma equipe de 5 especialistas em contas públicas, 2 ex-auditores do TCU e um grupo de jornalistas investigativos. O tom de voz calmo de Nicholas contrastava com o súbito desconforto visível no rosto do governador. O que descobrimos foi, no mínimo, intrigante.
As luzes do plenário diminuíram levemente e os telões exibiram o que parecia ser uma compilação meticulosamente organizada de documentos oficiais, contratos públicos e reportagens. A apresentação começava com um título simples: A discrepância entre o dito e o feito. Este é o relatório oficial de execução orçamentária do primeiro semestre, publicado no Diário Oficial, narrava Nicholas enquanto o documento era exibido. E este é o relatório interno enviado à Secretaria de Planejamento, que obtivemos via Lei de Acesso à Informação. Os documentos lado a lado mostravam números significativamente diferentes para os mesmos projetos. Note que em 12 dos 17 principais projetos de infraestrutura, a taxa real de execução é menos da metade do que foi anunciado publicamente. A apresentação continuava, metódica e precisa, mostrando então imagens de obras anunciadas como concluídas que, na realidade, estavam paralisadas ou em estágio inicial. Estas fotos não foram tiradas por influencers, governador. Foram registradas por nossa equipe técnica há exatamente 7 dias, com geolocalização verificada e certificação digital de data e hora. O plenário, antes dividido entre apoiadores e críticos, agora acompanhava em silêncio absoluto a apresentação devastadora. O governador Elmano, conhecido por sua eloquência, remexia-se inquieto em sua cadeira enquanto consultava apressadamente seus assessores. Mas o mais importante não são os atrasos ou as discrepâncias numéricas que podem acontecer em qualquer gestão, continuou Nicholas, surpreendendo a todos com sua abordagem equilibrada. O que me preocupa, como representante do povo, é este documento específico. O telão mostrou então um memorando interno, com o timbre oficial do governo estadual, datado de 3 meses antes. Este memorando, assinado pelo secretário de Comunicação, orienta expressamente que, independentemente do status real das obras, a comunicação oficial deve manter o discurso de 100% de execução conforme o cronograma inicial. Um burburinho crescente tomou conta do plenário. O governador levantou-se abruptamente, visivelmente perturbado. Senhor presidente, solicito direito de resposta imediato. Este documento é claramente falsificado e constituirá prova em processo por difamação contra o deputado. O presidente, tentando manter a ordem, concedeu 2 minutos ao governador, que iniciou uma defesa exaltada. É lamentável que um representante do povo recorra a táticas tão baixas de criar documentos falsos para atacar uma gestão séria. Este suposto memorando nunca existiu e desafio o deputado a comprovar sua autenticidade. Foi então que Nicholas Ferreira, com uma calma desconcertante, fez o movimento que ninguém esperava. Governador, eu esperava exatamente esta resposta. Por isso, na última página da documentação que entreguei formalmente ao presidente desta audiência, antes de seu início, está a certificação digital deste documento, extraído diretamente do Sistema Oficial de Protocolo Estadual, com hash verificável e registro no blockchain para evitar qualquer alegação de adulteração. O confronto final. Da arrogância à realidade, o clima no plenário era de tensão palpável. O governador Elmano, percebendo que subestimara gravemente seu oponente, pediu alguns minutos para consultar seus assessores. As câmeras capturavam o burburinho nervoso entre a comitiva do governo, enquanto Nicholas permanecia em seu lugar, organizando calmamente seus papéis. Quando o governador retornou ao microfone, sua postura havia mudado visivelmente. Senhor presidente, após consulta com minha equipe, reconheço que existe, de fato, um documento com teor semelhante ao apresentado pelo deputado Nicholas. No entanto, este documento nunca representou uma diretriz oficial de meu governo e foi produzido por um assessor que já foi devidamente exonerado quando tomamos conhecimento. A tentativa de transferir responsabilidade foi prontamente confrontada. Governador, o documento tem sua ciência digital no sistema, respondeu Nicholas. E mais importante que isso, o assessor que o senhor menciona foi promovido 2 meses após a emissão deste memorando, não exonerado. Ele ocupa hoje o cargo de secretário adjunto de obras, conforme publicação no Diário Oficial de 15 de março deste ano. O jovem deputado levantou-se
e caminhou lentamente até ficar frente a frente com o governador, separados apenas pela mesa central do plenário. Não estou aqui para destruir reputações ou criar crises institucionais, governador. Estou aqui, pelo mesmo motivo que o senhor deveria estar, para servir ao povo que nos elegeu. Nicholas então fez algo inesperado. Desligou seu próprio microfone, num gesto que obrigou o silêncio absoluto no plenário para que suas palavras pudessem ser ouvidas. O senhor começou esta audiência zombando de minha juventude e dos métodos que uso para me comunicar com os cidadãos. Chamou-me de garoto youtuber, como se isso diminuísse minha capacidade ou meu compromisso com o mandato que recebi. O deputado então retirou do bolso um pequeno objeto, que todos logo reconheceram como um pendrive. Neste dispositivo estão não apenas as provas de todas as inconsistências que apontei, mas também um plano detalhado de como resolver os principais gargalos nos projetos de infraestrutura do seu estado. Foi elaborado voluntariamente por engenheiros, economistas e especialistas em gestão pública que se ofereceram para ajudar quando souberam que eu seria o relator desta audiência. Nicholas colocou o pendrive sobre a mesa, ao alcance do governador. A diferença entre nós, governador, não é de idade ou de método de comunicação. É de propósito. Enquanto alguns usam o cargo para alimentar vaidades e perpetuar poder, outros entendem que estamos aqui temporariamente para servir. O silêncio no plenário era absoluto. As câmeras capturavam o momento histórico em que um jovem parlamentar, subestimado e ridicularizado horas antes, agora dominava completamente o ambiente com uma mistura surpreendente de firmeza e serenidade. Este pendrive é meu presente para o senhor e para o povo do seu estado. Não contém apenas críticas, mas soluções. Porque, ao contrário do que o senhor parece pensar, minha geração não está interessada apenas em likes e visualizações. Estamos interessados em transformar este país. O desfecho inesperado, uma lição de humildade, o que aconteceu em seguida, ficaria gravado na memória de todos os presentes e nas milhões de telas que acompanhavam a transmissão ao vivo. O governador Eumano de Freitas, político experiente e conhecido por sua postura combativa, fez algo que ninguém poderia prever. Após olhar para o pendrive por alguns segundos, ele o pegou, colocou no bolso de seu paletó e, com um suspiro audível, falou em tom completamente diferente do que havia usado durante toda a audiência. Deputado Nicholas, preciso reconhecer publicamente que cometi um erro hoje, e não me refiro a questões administrativas ou a documentos específicos. O governador fez uma pausa, como se buscasse as palavras mais adequadas. Errei ao julgá-lo pela sua idade e pelos meios que utiliza para se comunicar com seus eleitores. Isso revela mais sobre meus preconceitos do que sobre suas capacidades, que ficaram evidentes para todos nesta tarde. Um murmúrio surpreso percorreu o plenário. Jornalistas apressavam-se para registrar cada palavra daquela reviravolta inesperada. Aceito este pendrive, não apenas como um conjunto de documentos, mas como um símbolo de que precisamos, de fato, de uma nova forma de fazer política. Uma que combine a experiência que acumulamos com a inovação e a coragem que sua geração traz. O governador então estendeu a mão para Nicholas. Proponho publicamente que formemos um grupo de trabalho conjunto, com técnicos de meu governo e especialistas indicados por você, para revisar cada um dos projetos discutidos hoje e implementar as melhorias necessárias com total transparência. Nicholas, demonstrando a mesma maturidade que surpreendera a todos durante a audiência, apertou a mão estendida do governador. Aceito sua proposta, governador, porque no final das contas, não. Se trata de quem vence um debate, mas de como o povo é beneficiado por nosso trabalho. O presidente da sessão, visivelmente emocionado com o desfecho inesperado, declarou: Em meus 20 anos nesta casa, poucos momentos me fizeram acreditar tanto no potencial da política como instrumento de transformação. Esta audiência, que começou com provocações e poderia ter terminado em mais um espetáculo de polarização, transformou-se em uma lição para todos nós. O impacto nacional, mais que um vídeo viral. Nas semanas seguintes, o vídeo da audiência atingiu números impressionantes,
mais de 35 milhões de visualizações, somando todas as plataformas. Mas seu impacto foi muito além das métricas digitais. O grupo de trabalho anunciado naquele dia foi efetivamente formado e, em tempo recorde, produziu um relatório detalhado sobre a situação real de cada projeto, seguido por um cronograma realista de execução que passou a ser monitorado por um observatório independente, com atualizações semanais disponíveis para qualquer cidadão. Mais surpreendente foi o efeito político daquele encontro. O governador Eumano, ao invés de perder popularidade por ter sido publicamente confrontado, viu seus índices de aprovação subirem quando a população percebeu sua capacidade de reconhecer erros e trabalhar construtivamente com adversários políticos. Quanto a Nicolas Ferreira, o episódio consolidou sua imagem não apenas como um comunicador eficiente nas redes sociais, mas como um parlamentar meticuloso e comprometido com resultados concretos. Jovens de todo o país passaram a vê-lo como exemplo de que é possível participar da política institucional sem abrir mão da autenticidade ou sucumbir aos vícios do sistema. Em sua primeira entrevista após o episódio, quando questionado se havia planejado aquela abordagem para humilhar o governador, Nicolas respondeu: "Nunca se tratou de humilhar ninguém. Política não é sobre destruir reputações ou vencer debates. É sobre construir pontes onde outros veem apenas abismos. O que planejei foi apresentar fatos com a mesma seriedade com que encaro o meu mandato. E estava genuinamente preparado para qualquer reação, inclusive para o diálogo construtivo, que felizmente prevaleceu." O governador Eumano, por sua vez, surpreendeu. Há muitos quando, em um evento oficial 2 semanas depois, declarou: "Aprendi uma lição valiosa recentemente. Nunca julgue a capacidade de alguém pela sua idade ou pelos meios que utiliza para se comunicar. Alguns dos insights mais valiosos para a melhoria de nossa gestão vieram justamente de quem eu erroneamente subestimei. O legado inesperado. Um novo modelo político, 6 meses após aquela histórica audiência pública, algo ainda mais significativo, começou a tomar forma. O modelo de cooperação entre o governo estadual e a equipe técnica mobilizada por Nicolas Ferreira havia produzido resultados tão positivos que passou a ser estudado e replicado em outras regiões do país. Universidades começaram a incluir o caso como estudo obrigatório em cursos de ciência política e administração pública. O título do estudo de caso: "Da confrontação à colaboração, um novo paradigma para a política brasileira." O pendrive, aquele simples objeto colocado sobre a mesa do plenário em um gesto simbólico, foi posteriormente doado a um memorial político nacional, junto com uma carta assinada por ambos, governador e deputado, que concluía com as palavras: "Que este pequeno dispositivo eletrônico simbolize para as futuras gerações que a verdadeira política não se faz com ataques ou defesas intransigentes, mas com a coragem de reconhecer erros e a disposição para construir soluções conjuntas. Pois no final, não importa de qual espectro político viemos, mas para qual Brasil estamos todos caminhando." Em seu canal no YouTube, que tantas vezes fora motivo de zombaria por parte de políticos tradicionais, Nicolas compartilhou uma reflexão que sintetizava perfeitamente o espírito daquela tarde histórica. Muitos esperavam que eu usasse as provas, que reuni para destruir reputações ou alimentar polarizações. Mas a nova política que defendemos não se trata de derrubar adversários, e sim de elevar o nível do debate público. Não se trata de vencer a qualquer custo, mas de fazer com que o Brasil vença através do nosso trabalho conjunto. E assim, o que começou como mais uma tentativa de humilhação pública, em um cenário político marcado pela polarização, transformou-se em um dos mais poderosos exemplos de que existe, sim, um caminho melhor. Um caminho onde juventude e experiência não são antagonistas, mas complementares. Onde redes sociais e instituições tradicionais não são campos de batalha, mas diferentes ferramentas para o mesmo objetivo: servir ao povo brasileiro com transparência, eficiência e, acima de tudo, humildade para reconhecer que nenhum de nós detém sozinho todas as respostas. O vídeo daquela audiência,
que você acabou de assistir até o final não é apenas um registro histórico. É um convite para que cada cidadão exija de seus representantes não apenas embates acalorados, mas principalmente soluções concretas e colaboração genuína para os desafios que enfrentamos como nação. Porque, no final das contas, a política não deveria ser sobre quem fala mais alto ou quem tem a última palavra. Deveria ser sobre quem está verdadeiramente disposto a ouvir e a trabalhar pelo bem comum. Esta é a verdadeira lição que Nicolas Ferreira nos deixou naquela tarde memorável. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.